Aos 50 anos, todos riam dela por nunca ter conhecido o amor, até que um milionário entrou em sua vida e transformou tudo para sempre. A chuva batia forte nas janelas do pequeno apartamento no Jabaquara, criando uma cortina cinza que embaçava a vista dos prédios vizinhos. Beatriz dos Santos estava sentada na cozinha, olhando fixamente para a xícara de café frio entre suas mãos. Fazia 3 semanas desde o funeral de sua mãe, e o silêncio da casa era ensurdecedor. Durante 32 anos, sua vida havia sido ritmada pelos chamados maternos, pelas medicações nos horários certos, pelas consultas médicas intermináveis. Agora, aos 50 anos, Beatriz descobria que não sabia mais quem era sem aquela rotina. O celular tocou quebrando o torpor. Era Mariana, sua colega da escola estadual, onde lecionava português há 26 anos. Bia, você precisa sair de casa. A voz da amiga soava preocupada. Está fazendo 3 semanas que você não aparece. Sei que tirou licença, mas isso não está fazendo bem. Eu estou bem, Mari. Beatriz mentiu, sua voz rouca de tanto silêncio. Só preciso de um tempo para organizar as coisas da minha mãe. Mentira. Você está se afogando nessa casa. Olha, tenho uma proposta para você. Lembra do Roberto Andrade, aquele empresário que é pai de uma aluna minha? A filha dele me pediu uma indicação de professor particular de português para os netos. Pensei em você. Beatriz hesitou. A ideia de entrar na vida de pessoas desconhecidas, especialmente pessoas ricas, a deixava desconfortável. Ela era uma mulher simples, sempre fora. Seus vestidos eram todos discretos, seu cabelo grisalho preso num coque funcional, seus sapatos sem salto. Como poderia transitar no mundo da alta sociedade paulistana? Não sei, Mari. Acho que não sou a pessoa certa. O pagamento é excelente, Bia. E você sabe que precisa. A pensão da sua mãe acabou. E, sinceramente, acho que você precisa de algo novo na sua vida. Por favor, pelo menos considere. Beatriz olhou ao redor da cozinha pequena e escura. As paredes amareladas pelo tempo, o fogão velho com apenas 2 bocas funcionando, a geladeira que fazia um barulho ensurdecedor. Sua amiga tinha razão. Ela precisava do dinheiro. O salário de professora da rede pública mal cobria as contas básicas. Está bem, ela sussurrou. Passe o contato dele. Naquela noite, Beatriz ficou acordada até tarde, olhando para o espelho do banheiro. Quando foi a última vez que realmente se olhou? Aos 50 anos, via uma mulher cansada, com rugas ao redor dos olhos. Algumas manchas na pele que o sol das idas e vindas do metrô havia deixado. Seu corpo era o de alguém que nunca teve tempo para cuidar de si mesma. Um pouco acima do peso, ombros caídos de carregar sacolas pesadas e a responsabilidade de uma vida inteira. Ela nunca havia se relacionado com ninguém. Não por escolha, mas porque a vida nunca permitiu. Quando tinha 20 anos e alguns rapazes demonstravam interesse, sua mãe adoeceu gravemente. Beatriz largou a faculdade de letras que cursava à noite e assumiu integralmente os cuidados maternos. Os anos passaram. Convites para sair foram cessando. Ela se tornou invisível. E agora estava ali, virgem aos 50 anos, uma professora comum prestes a entrar no mundo de um milionário. A ideia era absurda e assustadora, mas talvez, apenas talvez, fosse exatamente o que ela precisava para voltar a sentir-se viva. A mansão no bairro do Jardim Europa era tudo o que Beatriz imaginava e mais um pouco. O portão eletrônico se abriu revelando um jardim impecavelmente cuidado, com palmeiras imperiais ladeando o caminho até a entrada principal. A casa, em estilo moderno com grandes janelas de vidro, parecia saída de uma revista de arquitetura. Beatriz apertou com força a alça de sua bolsa de mão surrada. Estava usando o seu melhor conjunto, uma calça preta de alfaiataria simples e uma blusa bege de botões, ambas compradas há pelo menos 5 anos. Sentia-se completamente fora de lugar. Uma empregada uniformizada a recebeu na porta com um sorriso profissional. A senhora deve ser a professora Beatriz. O senhor Roberto a aguarda na biblioteca. Por favor, me acompanhe. Beatriz seguiu pela casa, tentando não demonstrar o espanto que sentia. O piso de mármore brilhava sob a luz dos lustres de cristal. Quadros que pareciam caros adornavam as paredes. Tudo ali respirava dinheiro e bom gosto. A biblioteca era um ambiente acolhedor, com estantes de madeira nobre do chão ao teto, repletas de livros.
Havia um cheiro agradável de couro e papel antigo. E ali, de pé, junto à janela, estava Roberto Andrade. Ele se virou quando Beatriz entrou, e por um momento ambos simplesmente se olharam. Roberto era um homem alto, de ombros largos, com cabelos grisalhos perfeitamente cortados e olhos castanhos expressivos. Usava uma camisa social azul clara, sem gravata e calças de linho bege. Tinha um ar de elegância natural, mas seus olhos carregavam uma tristeza que Beatriz reconheceu imediatamente. Era a mesma que via no espelho. Professora Beatriz? Ele estendeu a mão. Sua voz era grave e cordial. Roberto Andrade, é um prazer conhecê-la. Mariana falou muito bem da senhora. O prazer é meu, senhor Andrade. Beatriz apertou sua mão, sentindo o calor e a firmeza do toque. Há quanto tempo não tocava na mão de um homem? Por favor, me chame apenas de Roberto. Sente-se, vamos conversar. Eles se acomodaram em poltronas de couro próximas à lareira apagada. Roberto explicou a situação. Seus 2 netos de 13 e 15 anos precisavam de reforço em português. O mais velho estava com dificuldades em interpretação de texto, e o mais novo tinha problemas com gramática. Eles são bons garotos, Roberto disse, e Beatriz notou como seu rosto se suavizava ao falar dos netos. Mas perder a avó foi difícil para eles, e para todos nós. Sinto muito pela sua perda, Beatriz murmurou sincera. Faz 3 anos. Ele olhou para as próprias mãos. Mas há dias que parece que foi ontem. Minha esposa, Helena, era professora também, de literatura. Ela adorava essa biblioteca. Houve um silêncio confortável. Beatriz sentiu uma conexão estranha com aquele homem que acabara de conhecer. Ambos carregavam perdas recentes. Ambos estavam tentando descobrir como seguir em frente. E a senhora, professora Beatriz? Mariana mencionou que também passou por uma perda recente. Minha mãe faleceu há 1 mês. Beatriz respondeu, surpresa com a facilidade com que as palavras saíram. Eu cuidei dela por mais de 30 anos. Ainda estou me adaptando. Roberto assentiu com compreensão. É estranho, não é? De repente o tempo é todo nosso, mas não sabemos o que fazer com ele. Beatriz o olhou nos olhos e viu ali um reflexo de si mesma. 2 pessoas de meia idade, perdidas em vidas que subitamente mudaram de rumo. Sentiu algo se mexer dentro do peito, uma sensação esquecida que não conseguia nomear. Quando gostaria que eu começasse? Ela perguntou, trazendo a conversa de volta ao profissional. Que tal amanhã? As aulas seriam 3 vezes por semana, 2 horas cada. Quanto ao pagamento, ele mencionou um valor que fez os olhos de Beatriz se arregalarem. Era quase o dobro do que ganhava mensalmente como professora da rede pública. Isso é muito generoso, ela gaguejou. É o justo pelo seu trabalho e experiência. Roberto sorriu, e Beatriz notou como aquele sorriso transformava completamente seu rosto, tirando anos de cima dele. Além disso, gostaria que a senhora se sentisse confortável aqui. Esta casa pode parecer intimidadora, mas no fundo é apenas uma casa. Um pouco grande demais para quem mora sozinho, admito. Ao sair da mansão 1 hora depois, com o contrato assinado e o primeiro pagamento adiantado no bolso, Beatriz sentiu algo que não sentia há muito tempo. Uma pontinha de esperança. Talvez sua vida ainda tivesse alguns capítulos interessantes pela frente. O que ela não imaginava era que aquele encontro seria apenas o começo de uma transformação que mudaria completamente tudo o que ela acreditava saber sobre si mesma e sobre o amor. As semanas seguintes estabeleceram uma rotina que Beatriz nunca imaginou ter. 3 vezes por semana, ela pegava o metrô na estação Jabaquara, fazia baldeação na Paulista e descia na estação Faria Lima, de onde um motorista enviado por Roberto a buscava para levá-la até a mansão no Jardim Europa. No início, ela insistiu em ir caminhando ou de ônibus, mas Roberto foi inflexível. Professora Beatriz, a senhora está prestando um serviço para a minha família. É o mínimo que posso fazer para garantir seu conforto. Ele disse, com aquele sorriso gentil que já se tornara familiar. Os netos de Roberto, Caio e Felipe eram garotos educados, apesar da típica resistência adolescente aos estudos. Caio, o mais velho, era introspectivo e gostava de escrever, mas travava na hora de interpretar textos clássicos. Felipe era pura energia, desatento, mas criativo nas redações quando conseguia se concentrar.
Beatriz descobriu que tinha jeito para lidar com eles. Talvez por nunca ter tido filhos, tratava os meninos com uma mistura de firmeza e afeto que funcionava. Em pouco tempo, as notas começaram a melhorar, e os garotos passaram a vê-la não apenas como professora, mas como alguém em quem podiam confiar. O que Beatriz não esperava era quanto tempo passaria conversando com Roberto. No início, eram apenas alguns minutos ao final de cada aula, quando ele perguntava sobre o progresso dos netos. Mas, gradualmente, essas conversas se estenderam. Roberto começou a oferecer café, que se transformou em chá da tarde, que eventualmente virou jantar quando as aulas terminavam mais tarde. A senhora não precisa voltar correndo para casa, precisa? Roberto perguntou numa quinta-feira chuvosa de outubro, quando Beatriz já se preparava para partir. Pensei que poderíamos jantar juntos. Nada formal, a cozinheira preparou uma lasanha maravilhosa. Beatriz hesitou. Aquilo estava começando a parecer menos profissional e mais pessoal. Mas ao olhar para Roberto, viu nos olhos dele a mesma solidão que a consumia nas noites silenciosas do apartamento vazio. Aceito, ela disse suavemente. O jantar foi surpreendentemente confortável. Roberto falou sobre sua construtora, sobre os desafios de manter uma empresa familiar em tempos de crise econômica, sobre a pressão da filha, Patrícia, para que ele se aposentasse e aproveitasse a vida. Ela acha que eu trabalho demais, Roberto disse, servindo mais vinho na taça de Beatriz, que bebericava timidamente. Era a primeira vez que tomava vinho tinto. Achou o sabor estranho, mas não desagradável. Mas o que eu faria o dia todo sem trabalhar? Ficar andando pela casa vazia, lembrando do que perdi? Entendo perfeitamente, Beatriz respondeu. Quando minha mãe faleceu, as pessoas diziam que eu finalmente era livre. Mas não me sentia livre. Me sentia perdida. 32 anos da minha vida giraram em torno dos cuidados com ela. E, de repente, tudo aquilo acabou. E o que a senhora faz agora, para preencher o vazio? Beatriz deu de ombros, olhando para o prato. Trabalho, leio, assisto televisão. É uma vida bastante monótona, admito. Monótona, Roberto repetiu, pensativo. Essa palavra resume bem minha vida também. Acordar, trabalhar, voltar para casa, dormir. Nos finais de semana, almoço com a família, visito os netos. Tudo muito correto, muito previsível, muito vazio. Houve um silêncio, mas não era desconfortável. Era o silêncio de duas pessoas que se reconheciam na dor uma da outra. Sabe o que sinto falta? Roberto disse de repente, os olhos fixos no vinho em sua taça. De conversar. Realmente conversar, não apenas trocar amenidades. Helena e eu conversávamos sobre tudo, sobre livros, política, a vida. Ela me desafiava, me fazia pensar. Desde que ela se foi, sinto que apenas existo, não vivo. Beatriz sentiu o coração apertar. Aquelas palavras ecoavam seus próprios sentimentos de forma tão precisa que doía. Eu nunca tive isso, ela confessou, sem planejar. Nunca tive alguém com quem conversar assim. Minha vida sempre foi solitária. Roberto a olhou com atenção e Beatriz sentiu o rosto corar sob aquele olhar intenso. Acho difícil acreditar nisso, professora Beatriz. Uma mulher inteligente, culta como a senhora. A vida nem sempre segue o roteiro que imaginamos. Ela interrompeu suavemente. Às vezes, as circunstâncias nos levam por caminhos que não escolhemos. Naquela noite, quando o motorista a deixou em frente ao prédio no Jabaquara, Beatriz subiu as escadas com o coração batendo de forma estranha. Sentiu algo que não identificava, uma mistura de ansiedade, esperança e medo. Pela primeira vez em 50 anos, ela se pegou pensando em um homem, em Roberto. Na forma como ele sorria, na atenção com que escutava, no respeito com que a tratava. Era um sentimento assustador e ao mesmo tempo emocionante. Será que aos 50 anos ela finalmente estava descobrindo o que era atração? Novembro chegou trazendo o calor intenso típico de São Paulo. A cidade fervia sob o sol escaldante, e Beatriz começou a perceber mudanças sutis em sua rotina e em si mesma. Pela primeira vez em décadas, ela se pegou olhando vitrines de lojas de roupas. Comprou 2 blusas novas. Nada muito ousado, mas com cores mais vivas que seu habitual bege e preto. Começou a prestar mais atenção ao cabelo, que antes prendia num coque prático e agora soltava em ondas naturais sobre os ombros.
Até passou a usar um batom rosado discreto. Mariana notou as mudanças quando se encontraram para um café numa tarde de sábado no shopping Ibirapuera. Bia, você está diferente, a amiga disse, os olhos brilhando de curiosidade. Está mais radiante. O trabalho com o Roberto Andrade está fazendo bem, não? Beatriz sentiu o rosto esquentar. É apenas um trabalho, Mari. Claro que é. Mariana sorriu maliciosamente. Por isso você está usando batom pela primeira vez em 20 anos que te conheço. Não seja boba. Beatriz murmurou, mas não conseguiu esconder o sorriso. A verdade era que suas aulas na mansão haviam se transformado em algo muito além do profissional. Roberto sempre encontrava desculpas para prolongar sua presença. Precisava de opinião dela sobre um livro. Queria mostrar-lhe o jardim de inverno que Helena havia criado. Insistia que ela jantasse antes de ir embora porque estava tarde demais para voltar de estômago vazio. E Beatriz, que a vida toda evitara qualquer tipo de proximidade, descobria-se aceitando cada convite, ansiosa pelos momentos a sós com aquele homem que a fazia sentir-se vista, valorizada. Foi numa terça-feira à noite, após uma aula particularmente produtiva com os meninos, que algo mudou definitivamente. Roberto a esperava na biblioteca, como havia se tornado costume, mas desta vez havia nervosismo em seus gestos. Ele andava de um lado para outro, as mãos nos bolsos. Professora Beatriz, preciso conversar com a senhora. Ele disse assim que ela entrou. O coração de Beatriz disparou. Seria o fim? Ele não precisava mais de seus serviços? Os meninos estavam bem, as notas haviam melhorado significativamente. Claro, ela respondeu, tentando manter a voz firme. Roberto a guiou até as poltronas de sempre, mas desta vez sentou-se mais próximo, suas mãos entrelaçadas, claramente nervoso. Eu não sei bem como dizer isso. Ele começou, evitando o olhar dela. Tenho 55 anos. Construí um império. Enfrentei desafios inimagináveis nos negócios. Mas, neste momento, sinto-me como um adolescente inseguro. Beatriz segurou a respiração. Nos últimos 2 meses, a senhora trouxe algo para esta casa que eu pensei ter perdido para sempre. Não é apenas sua competência como professora, embora os meninos adorem a senhora. É sua presença, suas conversas, a forma como a senhora sorri quando fala de literatura, a doçura com que trata meus netos. Ele finalmente a olhou, e Beatriz viu vulnerabilidade naqueles olhos castanhos. Eu gostaria de conhecê-la melhor, fora deste contexto profissional. Gostaria de levá-la para jantar, para conhecer lugares, para ter a chance de que isso que estou sentindo se transforme em algo mais. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Beatriz sentia o sangue pulsando em seus ouvidos. Seu primeiro pensamento foi de pânico puro. Aquele homem sofisticado, rico, culto, que poderia ter qualquer mulher, estava interessado nela. Na professora cinquentona, virgem, sem experiência alguma. Eu não sei o que dizer. Ela sussurrou, as mãos tremendo. Pode dizer não. Roberto disse rapidamente. Entenderei completamente. Não quero que isso afete seu trabalho com os meninos. Eles precisam da senhora, mas eu precisava ser honesto sobre meus sentimentos. Beatriz olhou para aquele homem que, sem perceber, havia trazido cor de volta à sua vida cinza. Pensou nas noites solitárias em seu apartamento. Pensou nos 50 anos de vida dedicados aos outros, nunca a si mesma. Pensou no medo que a paralisava, mas também na fagulha de coragem que começava a brilhar dentro dela. Eu tenho medo, ela admitiu, sua voz quase inaudível. Nunca tive um relacionamento, Roberto. Nunca saí com ninguém. Eu não sei como fazer isso. Roberto se aproximou mais, pegando delicadamente as mãos trêmulas dela entre as suas. O toque foi elétrico. Eu também tenho medo, ele confessou. Faz 3 anos que não sinto nada por ninguém. Pensei que essa parte da minha vida havia acabado. Mas então a senhora apareceu, com sua gentileza e inteligência, e de repente me vi querendo acordar pela manhã apenas para saber que haveria naquela tarde. Lágrimas surgiram nos olhos de Beatriz. Ninguém nunca havia dito palavras assim para ela. E se eu não for suficiente? Ela perguntou vulnerável. E se você se decepcionar? Suficiente. Roberto apertou suas mãos suavemente. Beatriz, a senhora é mais do que suficiente. É excepcional. E tudo o que estou pedindo é uma chance. Podemos ir devagar no ritmo que a senhora se sentir confortável.
sem pressão, sem expectativas, apenas vamos ver aonde isso nos leva. Beatriz fechou os olhos, respirou fundo e tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Está bem, ela sussurrou. Vamos tentar. O sorriso que iluminou o rosto de Roberto valeu cada grama de medo que ela sentia. E quando ele se inclinou e beijou delicadamente sua testa, Beatriz soube que sua vida nunca mais seria a mesma. Aos 50 anos, finalmente, ela estava prestes a descobrir o que era viver de verdade. O restaurante no bairro dos Jardins era elegante, mas não ostensivo. Mesas com toalhas brancas, luz suave de velas, um pianista tocando jazz discretamente ao fundo. Beatriz nunca havia estado em um lugar assim. Seus jantares fora de casa se resumiam a lanchonetes no centro, ou, em ocasiões especiais, alguma pizzaria do bairro. Ela passou horas escolhendo o que vestir. No final, optou por um vestido azul marinho simples que comprou especialmente para a ocasião. Sua primeira compra de roupa pensando em agradar alguém. Soltou os cabelos e usou um pouco mais de maquiagem que o habitual, as mãos tremendo ao passar o rímel. Roberto a buscou pessoalmente, algo que insistiu em fazer apesar das tentativas de Beatriz de recusar. Quando ela abriu a porta do apartamento, o olhar dele disse tudo. Você está linda, ele murmurou, e Beatriz sentiu o rosto corar intensamente. É um vestido simples, ela desconversou pegando a bolsa. Não estava falando do vestido. Roberto sorriu, oferecendo o braço. No carro, Beatriz mal conseguia respirar direito. Era tudo tão novo, tão assustador. Aos 50 anos, ela estava vivendo seu primeiro encontro romântico. A ideia era simultaneamente emocionante e aterrorizante. Está nervosa? Roberto perguntou, percebendo suas mãos inquietas no colo. Muito, ela admitiu. Nunca fiz isso antes. Eu também estou nervoso, ele confessou, e Beatriz o olhou surpresa. Faz muito tempo que não convido alguém para sair, e nunca me importei tanto em causar uma boa impressão. Aquilo relaxou um pouco a tensão de Beatriz. Saber que ele também estava vulnerável a deixava menos sozinha em seu medo. O jantar começou formalmente, mas logo a conversa fluiu naturalmente, como sempre acontecia entre eles. Roberto falou sobre sua juventude, quando trabalhou na construção civil ao lado do pai para aprender o negócio desde a base. Beatriz compartilhou memórias de quando decidiu ser professora, inspirada por uma educadora que teve na infância. Minha mãe não apoiou muito a ideia, Beatriz contou tomando um gole do vinho que Roberto havia escolhido. Ela estava começando a apreciar o sabor. Queria que eu fizesse direito ou medicina, algo que ela considerasse mais prestigioso. Mas eu sempre amei literatura, a forma como as palavras podem construir mundos inteiros. Helena pensava assim também, Roberto disse, e pela primeira vez ao mencionar a falecida esposa, não havia apenas dor em sua voz, mas também carinho. Ela dizia que um bom livro era uma porta para infinitas possibilidades. Você ainda sente muita falta dela, não é? Beatriz perguntou suavemente. Roberto pensou antes de responder. Sinto. Sempre sentirei. Foram 30 anos de casamento, uma vida construída juntos. Mas aprendi que sentir falta de quem se foi não significa que não podemos seguir em frente. Helena não gostaria de me ver apenas existindo, esperando o tempo passar. Ela me diria para viver. É generoso da sua parte ter espaço no coração para outra pessoa, Beatriz murmurou. Roberto segurou a mão dela sobre a mesa, seu polegar acariciando suavemente seus dedos. O coração não é uma xícara que esvazia quando se perde alguém, Beatriz. É mais como uma fonte. Pode estar adormecida, mas nunca seca completamente. E você o fez voltar a fluir. Beatriz sentiu lágrimas queimarem seus olhos. Ninguém nunca havia falado com ela daquela maneira. Como se ela fosse especial, importante, desejada. Tenho tanto medo de decepcioná-lo, ela confessou, sua voz embargada. Eu não sei nada sobre relacionamentos, sobre intimidade. Tenho 50 anos e nunca estive com ninguém, ela havia dito. As palavras que carregava como um segredo vergonhoso estavam ali, expostas. Esperou pela rejeição, pelo desconforto, pela retirada inevitável. Mas Roberto apenas apertou sua mão com mais firmeza. Beatriz, olhe para mim, ele pediu. E quando ela ergueu os olhos, viu apenas ternura. Isso não muda nada do que sinto. Na verdade, torna você ainda mais preciosa.
Você guardou a si mesma não por medo do mundo, mas porque a vida não permitiu que fosse diferente. E se você me der a honra de sua confiança, prometo que faremos isso juntos, no seu tempo, do seu jeito. As lágrimas escorreram e Beatriz não tentou contê-las. Como você pode ser tão compreensivo? Porque sei o que é carregar feridas invisíveis, Roberto respondeu. Porque reconheço em você a mesma solidão que me consumiu por anos. E porque, pela primeira vez desde que Helena se foi, acordo pensando em alguém. E esse alguém é você. O resto do jantar passou em uma névoa de emoções. Beatriz mal tocou na sobremesa, ainda processando tudo o que foi dito. Quando Roberto a levou de volta para casa, eles ficaram alguns minutos no carro em frente ao prédio, nenhum dos dois querendo que a noite terminasse. Posso vê-la novamente? Fora do contexto das aulas? Roberto perguntou. Sim, Beatriz respondeu sem hesitar desta vez. Eu gostaria muito. Roberto se inclinou e Beatriz segurou a respiração. Mas ele apenas beijou delicadamente sua bochecha, seus lábios demorando um segundo a mais, que seria considerado casual. Boa noite, Beatriz. Sonhe com coisas bonitas. Ela saiu do carro com as pernas bambas e subiu as escadas sentindo-se como se estivesse flutuando. Ao entrar no apartamento silencioso, em vez da solidão habitual, sentiu expectativa. Algo estava começando. Algo que ela nunca imaginou possível. Os encontros se tornaram frequentes. Roberto era paciente e atencioso, sempre respeitando os limites de Beatriz. Levou-a para conhecer a Pinacoteca de São Paulo, onde passaram horas admirando obras de arte brasileira. Jantaram em uma pizzaria aconchegante na Vila Madalena, onde Beatriz riu mais do que havia rido em anos. Passearam no Parque Ibirapuera num domingo ensolarado, tomando sorvete e conversando sobre tudo e nada. Beatriz estava descobrindo um mundo que sempre existiu, mas do qual ela nunca participou, e mais que isso estava descobrindo a si mesma. Você está diferente, tia Bia. Felipe, o neto mais novo de Roberto, comentou durante uma aula. Está mais feliz. Beatriz sorriu, surpresa que até um adolescente desatento conseguia perceber a mudança. Estou, ela admitiu. A vida tem me surpreendido ultimamente. É por causa do meu avô, né? O garoto perguntou com a franqueza típica da idade. Ele também está diferente, mais leve. Acho legal. A aprovação dos meninos significava muito. Mas nem toda a família reagiu da mesma forma. Foi numa tarde de dezembro, durante uma das aulas, que Beatriz conheceu Patrícia, a filha de Roberto. Era uma mulher de 40 e poucos anos, elegantemente vestida com um tailleur bege, cabelos loiros perfeitamente arrumados e uma expressão que oscilava entre curiosidade e desconfiança. Então você é a famosa professora, Patrícia disse, seus olhos percorrendo Beatriz da cabeça aos pés de forma avaliativa. Meu pai fala muito sobre você. É um prazer conhecê-la. Beatriz estendeu a mão, que Patrícia apertou brevemente. Seus filhos são ótimos alunos. Sim, as notas melhoraram. Nisso agradeço seu trabalho. Patrícia sorriu, mas não alcançou os olhos. Posso falar com você um momento? Em particular? Beatriz sentiu um frio na espinha, mas concordou. Elas foram até a sala de estar, longe dos meninos que estudavam na biblioteca. Vou ser direta. Patrícia começou assim que se sentaram. Não sei quais são suas intenções com meu pai, mas ele está vulnerável. Perdeu minha mãe há apenas 3 anos. Vocês são de mundos completamente diferentes. Ele é um empresário bem-sucedido. Você é uma professora pública. Beatriz completou, mantendo a voz firme apesar do aperto no peito. Eu sei exatamente quem sou, senhora Patrícia, e nunca escondi isso de seu pai. Não estou dizendo que há algo de errado com você. Patrícia recuou um pouco, talvez percebendo que havia sido rude demais. Mas entenda minha posição. Meu pai é um homem rico. Já tivemos problemas no passado com pessoas interessadas apenas em seu dinheiro. Preciso protegê-lo. Beatriz respirou fundo, controlando a mágoa que ameaçava transbordar. Eu entendo sua preocupação. Se eu estivesse no seu lugar, provavelmente sentiria o mesmo. Mas posso lhe garantir uma coisa. Nunca pedi nada a seu pai. Nunca pedirei. O que há entre nós? Ela hesitou, procurando as palavras certas. É algo que nos pegou de surpresa. Eu não planejei isso. E tenho certeza de que ele também não. Meu pai está se apaixonando por você, Patrícia disse. E havia dor em sua voz agora.
Vejo nos olhos dele. E isso me assusta porque não quero vê-lo sofrer novamente se isso não der certo. Eu também não quero que ele sofra. Beatriz respondeu honestamente. E sim, tenho medo. Medo de não ser suficiente, de não pertencer a este mundo, de decepcionar as expectativas. Mas seu pai me faz querer ser corajosa. Me faz querer tentar, pela primeira vez na vida, viver para mim mesma. Patrícia a estudou em silêncio por um longo momento. Você realmente se importa com ele, não é? Mais do que imaginei ser possível, Beatriz confessou. Aos 50 anos, eu havia desistido de muitas coisas. De amor, de companhia, de uma vida além do trabalho e da solidão. Seu pai me fez acreditar que ainda há tempo, que ainda há esperança. A expressão de Patrícia suavizou um pouco. Minha mãe sempre dizia que meu pai tinha um coração imenso, grande demais às vezes, porque ele se machuca profundamente. Ela o protegeu por 30 anos, e agora que ela se foi, sinto que é minha responsabilidade continuar fazendo isso. Eu não sou sua mãe, Beatriz disse suavemente, e nunca vou tentar ser, mas prometo que vou honrar a memória dela, tratando seu pai com o respeito e o carinho que ele merece. Patrícia assentiu lentamente. Está bem, vou dar uma chance a isso. Mas, ela levantou um dedo em advertência. Se você machucá-lo, vai ter que lidar comigo. Justo, Beatriz concordou. Naquela noite, quando Roberto a levou para casa, Beatriz contou sobre o encontro com Patrícia. Ela estava apenas sendo protetora. Roberto suspirou. Desculpe-me por isso. Patrícia sempre foi intensa em seus afetos. Não precisa se desculpar. Beatriz colocou a mão sobre a dele. Ela ama você. E eu entendo perfeitamente a preocupação dela. Nós realmente somos de mundos diferentes, Roberto. Somos duas pessoas que se encontraram no momento certo. Ele corrigiu, entrelaçando seus dedos. O resto é apenas circunstância. Beatriz olhou para suas mãos unidas e sentiu uma onda de emoção. Estava acontecendo. Realmente acontecendo. Aos 50 anos, virgem, inexperiente, assustada, ela estava se permitindo amar e ser amada. Roberto, ela disse suavemente, eu preciso te contar algo. Preciso que você entenda completamente com quem está se envolvendo. Pode falar. Ele virou-se para ela, atento. Eu não tenho apenas falta de experiência em relacionamentos. Ela respirou fundo, reunindo coragem. Eu nunca estive intimamente com ninguém. Nunca sequer beijei alguém. Aos 50 anos, sou completamente inexperiente em tudo que envolve intimidade física. Ela esperou pela reação, mas Roberto apenas segurou seu rosto entre as mãos com delicadeza infinita. Beatriz, isso só torna você mais preciosa para mim. E significa que faremos tudo no seu tempo, no seu ritmo. Não há pressa. Temos todo o tempo do mundo. E então, ali no carro estacionado em frente ao velho prédio no Jabaquara, Roberto se inclinou lentamente, dando a ela todo o tempo para recuar se quisesse. Mas Beatriz não recuou. Fechou os olhos e sentiu, pela primeira vez em 50 anos, os lábios de um homem sobre os seus. Foi um beijo suave, quase casto, mas para Beatriz foi como se o mundo inteiro estivesse contido naquele momento. Quando se separaram, ela tinha lágrimas nos olhos. Meu primeiro beijo, ela sussurrou maravilhada. E com sorte o primeiro de muitos. Roberto sorriu beijando sua testa. Boa noite, meu amor. Durma bem. Beatriz subiu as escadas, sentindo-se completamente transformada. A professora cinquentona e solitária estava finalmente vivendo. O verão chegou intenso a São Paulo, e com ele, mudanças significativas na vida de Beatriz. Ela não era mais apenas a professora tímida que mal levantava os olhos. Havia uma nova confiança em seus passos, um brilho diferente em seu olhar. Mariana notou durante um almoço na escola, 2 semanas antes das férias de janeiro. Bia, você está irradiante, a amiga exclamou, mordendo o sanduíche natural que trouxera de casa. Conta tudo. Como estão as coisas com o Roberto? Beatriz sorriu, sentindo o rosto corar como sempre acontecia quando falava dele. Está maravilhoso, Mari. Assustador, mas maravilhoso. Ele é tão atencioso, tão paciente. Me leva para lugares que nunca imaginei conhecer. Me trata como se eu fosse especial? Mariana completou, sorrindo. Porque você é, Bia. Sempre foi. Só precisava de alguém para te fazer enxergar isso.
Às vezes acordo achando que é tudo um sonho, Beatriz confessou. Um homem como ele, interessado em alguém como eu, parece impossível. Para de se diminuir, Mariana repreendeu gentilmente. Você é inteligente, culta, gentil. Qualquer homem seria sortudo em ter você. E pelo que está me contando, o Roberto sabe disso. Era verdade. Roberto a fazia sentir-se valorizada de maneiras que ela nunca experimentara. Levou-a para assistir a uma peça no Teatro Municipal, onde Beatriz ficou maravilhada com a arquitetura e a apresentação. Jantaram em restaurantes de diversos bairros de São Paulo, e Roberto fazia questão de perguntar sua opinião sobre tudo, ouvindo atentamente cada palavra. Mas o mais especial eram os momentos simples. Assistir ao pôr do sol na varanda da mansão, enquanto conversavam sobre livros. Cozinhar juntos na enorme cozinha, com Roberto confessando que era péssimo como chefe, mas adorava tentar. Os passeios matinais no Parque do Povo, onde caminhavam de mãos dadas, enquanto o sol ainda estava ameno. Em janeiro, durante as férias escolares, Roberto fez um convite inesperado. Tenho uma casa em Campos do Jordão, ele disse durante um jantar na mansão. Nada muito ostensivo, um chalé nas montanhas. Pensei que poderíamos passar um final de semana lá, eu, você e os meninos. Seria uma boa oportunidade de relaxar, fugir do calor de São Paulo. Beatriz hesitou. Um final de semana inteiro. Era um passo grande em sua relação ainda tão nova. Os meninos vão? Ela perguntou e Roberto entendeu a pergunta não formulada. Haveria chaperones? Sim. E há quartos separados, obviamente. Ele segurou sua mão sobre a mesa. Beatriz, eu nunca vou pressioná-la a nada que não esteja pronta. Apenas pensei que seria bom passarmos mais tempo juntos, em um ambiente mais relaxado. Eu gostaria, ela finalmente disse. Nunca fui a Campos do Jordão. Então será uma estreia para nós dois. Roberto sorriu. Vendi o chalé antigo depois que Helena faleceu. Comprei este há 6 meses, mas ainda não tive coragem de ir. Será a primeira vez para ambos. A viagem foi marcada para o final de janeiro. Beatriz estava nervosa, mas também excitada. Comprou algumas roupas novas, adequadas para o frio da montanha, e pela primeira vez em sua vida, estava fazendo planos que não envolviam trabalho ou obrigações. A viagem de carro foi divertida. Felipe e Caio, inicialmente grudados em seus celulares, acabaram engajados em conversas sobre filmes e música. Beatriz descobriu que tinha muito em comum com Caio, que adorava literatura tanto quanto ela. Professora Bia, o garoto disse do banco de trás. Você já leu 100 Anos de Solidão? Li sim. É uma obra-prima do realismo mágico, ela respondeu animada. Por quê? Minha mãe disse que é bom, mas não entendi direito. Tem muita gente com o mesmo nome. Fica confuso. Ah, mas essa é a beleza da obra. Beatriz se virou no banco para olhá-lo. Garcia Marques faz isso propositalmente, para mostrar como os padrões se repetem através das gerações. É uma reflexão sobre ciclos, sobre como a história se repete. Roberto a olhou de soslaio, um sorriso brincando em seus lábios. Beatriz estava tão envolvida na explicação que nem percebeu como seus olhos brilhavam de paixão pelo assunto. O chalé era lindo, contrariando a descrição modesta de Roberto. Ficava numa área arborizada, com vista para as montanhas, todo em madeira clara, com grandes janelas e uma lareira imponente na sala principal. É perfeito. Beatriz sussurrou ao entrar, encantada. Fico feliz que tenha gostado. Roberto beijou seu cabelo, um gesto que já se tornara natural entre eles. Seu quarto é no 2º andar, com vista para as montanhas. O meu fica no andar principal e os meninos ficam no anexo. Aquela noite, após um jantar preparado por todos juntos, ficaram ao redor da lareira. Os meninos jogavam videogame enquanto Roberto e Beatriz conversavam no sofá, ela aninhada em seu ombro. Obrigada por me trazer aqui, ela murmurou, por me mostrar que a vida pode ser mais do que eu imaginava. É você quem me mostra isso, Roberto respondeu, beijando seu topo da cabeça. Esses últimos meses têm sido os mais felizes desde que Helena se foi. Você me fez voltar a sentir, Beatriz. Me fez querer acordar de manhã, fazer planos para o futuro. Eu também faço planos agora, ela confessou. Sempre vivi um dia de cada vez, cumprindo obrigações. Mas agora penso em amanhã, em próxima semana, em meses à frente. E você está em todos esses planos. Roberto a abraçou mais forte e ficaram assim, apenas apreciando a presença um do outro.
o crepitar do fogo e o som dos meninos rindo ao fundo. Mais tarde, quando todos já haviam se recolhido, Beatriz estava em seu quarto admirando a vista noturna das montanhas quando ouviu uma batida suave na porta. "Posso entrar?" Era Roberto. "Claro", ela respondeu, o coração acelerando. Ele entrou, vestindo um roupão sobre o pijama, carregando 2 canecas de chocolate quente. "Pensei que pudesse gostar." Ele ofereceu uma caneca. "É tradição em Campos do Jordão." Eles se sentaram na pequena varanda do quarto, sob um cobertor que Roberto trouxe, olhando as estrelas que brilhavam intensamente longe da poluição luminosa da cidade. "Nunca vi tantas estrelas", Beatriz murmurou maravilhada. "Eu também não", Roberto disse, mas estava olhando para ela, não para o céu. Beatriz se virou e encontrou seu olhar. Havia algo diferente ali, uma intensidade que a fez tremer, mas não de medo. "Beatriz", ele disse suavemente, colocando as canecas de lado. "Posso beijá-la?" Ela assentiu, sem palavras. E quando ele a beijou, foi diferente dos outros beijos que haviam compartilhado. Havia mais urgência, mais desejo. As mãos dele em seu cabelo, as dela agarradas às lapelas do roupão dele. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. "Desculpe", Roberto disse, encostando sua testa na dela. "Não quero apressá-la." "Você não está", Beatriz sussurrou. "Eu também sinto coisas que nunca senti antes. É assustador e emocionante ao mesmo tempo. Temos tempo." Ele beijou sua testa. "Todo o tempo do mundo. Não há pressa." Mas enquanto Roberto voltava para seu quarto e Beatriz se deitava sozinha, ela se pegou pensando que talvez, apenas talvez, estivesse começando a ficar pronta para dar o próximo passo, para confiar completamente, para se entregar ao amor que florescia entre eles. Aos 50 anos, ela estava finalmente aprendendo a viver. E era aterrorizante e maravilhoso ao mesmo tempo. O final de semana em Campos do Jordão foi transformador. Quando voltaram para São Paulo, Beatriz sentia que algo havia mudado definitivamente em sua relação com Roberto. Havia uma intimidade mais profunda, uma conexão que ia além das palavras. Mas como toda história de amor, obstáculos apareceram. Foi numa tarde de fevereiro, durante uma das aulas com os meninos, que Patrícia apareceu novamente na mansão. Desta vez, não estava sozinha. Um homem de aparência importante, vestindo terno caro, a acompanhava. "Beatriz, este é Maurício Tavares." Patrícia apresentou formalmente. Advogado da família e velho amigo. Maurício apertou a mão de Beatriz com um sorriso que não alcançou os olhos. "É um prazer, professora. Patrícia me falou muito sobre você." Havia algo na forma como ele disse isso que deixou Beatriz desconfortável. Após a aula, quando se preparava para ir embora, Patrícia a interceptou novamente. "Maurício gostaria de ter uma conversa com você. É sobre assuntos legais relacionados ao meu pai." O estômago de Beatriz afundou, mas ela manteve a compostura. "Que tipo de assuntos legais?" Maurício respondeu, sua voz profissional e fria. "Senhorita dos Santos, entendo que a senhora tem desenvolvido uma relação próxima com o senhor Roberto Andrade. Como representante legal da família, preciso garantir que todos os interesses estejam protegidos. Gostaria de discutir um acordo pré-nupcial." Beatriz piscou, confusa. "Acordo pré-nupcial? Mas Roberto e eu não estamos noivos, nem mesmo namorando oficialmente há tanto tempo." "Entendo." Maurício manteve o tom neutro. "Mas em casos envolvendo grandes patrimônios é prudente estabelecer proteções preventivas. O Sr. Andrade possui ativos consideráveis e..." "Chega." A voz de Roberto cortou o ar como uma lâmina. Ele havia acabado de entrar na sala, e sua expressão era de fúria contida. "Maurício, Patrícia, meu escritório." Agora. Beatriz ficou sozinha na sala, as mãos tremendo. Sentia-se humilhada, reduzida a uma interesseira que precisava ser contida por acordos legais. As vozes vinham abafadas do escritório, mas era possível ouvir o tom alterado de Roberto. 15 minutos depois, Maurício saiu apressadamente, seguido por uma Patrícia visivelmente constrangida. Roberto veio até Beatriz, o rosto ainda vermelho de raiva. "Beatriz, me perdoe. Eu não sabia que Patrícia havia chamado Maurício. Isso foi completamente inapropriado." "Eles estão certos", Beatriz disse baixinho, lutando contra as lágrimas. "Somos de mundos diferentes. Você tem um patrimônio a proteger, uma família a considerar. Eu sou apenas..."
Não se atreva a terminar essa frase. Roberto segurou seus ombros firmemente. Você é a mulher que eu amo. Sim, eu disse. Eu te amo, Beatriz. E não permito que ninguém, nem mesmo minha filha, trate você como se fosse uma oportunista. Você me ama. Beatriz sussurrou, as lágrimas finalmente escapando. Amo, ele confirmou limpando suas lágrimas com os polegares. Completamente. E sei que é rápido, sei que ainda estamos nos conhecendo, mas não posso negar o que sinto. Você transformou minha vida. Eu também te amo, Beatriz confessou, as palavras saindo em um soluço. Mas tenho tanto medo. Medo de não ser suficiente. Medo de que um dia você acorde e perceba que cometeu um erro. O único erro que cometi foi esperar 55 anos para te encontrar. Roberto a puxou para um abraço. E quanto à minha filha, vou deixar muito claro para ela que minhas escolhas são minhas. Ela vai aprender a respeitar você ou vai ter que lidar com as consequências. Naquela noite, Roberto insistiu que Beatriz jantasse com ele. Precisavam conversar seriamente. Sei que o que aconteceu hoje foi traumático, ele começou, segurando as mãos dela sobre a mesa. Mas preciso que entenda algo. Patrícia está com medo. Não de você especificamente, mas de me ver sofrendo novamente. Ela viu o que a perda de Helena fez comigo e está tentando me proteger da única forma que sabe, controlando a situação. Eu entendo isso, Beatriz disse, mas dói ser vista como uma ameaça ao patrimônio da família, como se meu interesse em você fosse financeiro. E não é, Roberto afirmou. Sei disso. Você nunca me pediu nada, nunca demonstrou interesse em meu dinheiro. Na verdade, muitas vezes parece constrangida quando tento te dar presentes ou te levar para lugares caros. Era verdade. Beatriz sempre ficava desconfortável quando Roberto insistia em pagar tudo, em comprar-lhe roupas ou presentes. Ela não estava acostumada a ser cuidada, a receber. Venho de um mundo onde precisei lutar por cada centavo, ela explicou. Onde aprendi a não depender de ninguém, porque não havia ninguém em quem pudesse depender. Aceitar sua generosidade parece errado de alguma forma. Mas você merece ser cuidada, Roberto insistiu. Merece ser mimada, valorizada. E não é sobre dinheiro, Beatriz. É sobre demonstrar o quanto você significa para mim. Eles conversaram por horas, colocando todas as cartas na mesa. Roberto falou sobre suas inseguranças, sobre o medo de estar substituindo Helena, sobre a pressão da família e dos negócios. Beatriz compartilhou seus medos mais profundos, de não ser suficiente, de ser sempre a outsider, de um dia acordar e perceber que tinha apenas sonhado tudo aquilo. Eu também tenho medo, Roberto confessou. Medo de te perder antes mesmo de te ter completamente. Medo de que minha família ou meu mundo te afastem. Mas uma coisa eu sei com certeza. Você é a melhor coisa que me aconteceu em anos e vou lutar para que isso funcione. Eu também vou, Beatriz prometeu. Mesmo com medo, mesmo me sentindo insegura, quero tentar, porque você me faz querer ser corajosa. Roberto se levantou e a puxou para si, beijando-a com uma intensidade que a deixou sem ar. Quando se separaram, havia promessa naquele beijo. Promessa de futuro, de comprometimento, de amor verdadeiro. Fique esta noite, ele sussurrou contra seus lábios. Não para fazer nada que não esteja pronta, apenas fique, durma nos meus braços. Quero acordar com você ao meu lado. Beatriz hesitou apenas um momento antes de concordar. Era um passo enorme, mas ela estava pronta para dá-lo. Pronta para confiar, para se abrir, para permitir que alguém a amasse completamente. Aquela noite, deitada nos braços de Roberto, ouvindo seu coração bater sob seu ouvido, Beatriz finalmente entendeu o que significava pertencer a alguém. E pela primeira vez em 50 anos, não se sentiu sozinha. Os meses seguintes foram de descobertas e transformações. Beatriz e Roberto se tornaram inseparáveis, e a notícia do relacionamento se espalhou tanto pela família dele quanto pelo círculo social de Beatriz. Na escola, as reações foram positivas. Os colegas professores ficaram felizes por ela, especialmente Mariana, que se sentia parcialmente responsável por ter feito a conexão inicial. Você está irreconhecível, Bia, Mariana disse durante um intervalo em março. E digo isso no melhor sentido possível. Você brilha agora. Era verdade. Beatriz havia mudado sua forma de se vestir, não para agradar Roberto, mas porque finalmente se sentia confiante para experimentar.
Seus cabelos, antes sempre presos, agora eram cuidados em um salão que Roberto insistiu em pagar. Ela aprendera a usar maquiagem de forma mais sofisticada, mas a maior mudança estava em seus olhos. Havia vida ali, esperança, felicidade. Com a família de Roberto, o caminho foi mais tortuoso. Patrícia manteve uma distância respeitosa, mas claramente ainda tinha reservas. Foi apenas após um jantar familiar em abril, quando Beatriz defendeu gentilmente Roberto de uma crítica que a própria Patrícia fez sobre seus horários de trabalho, que algo mudou. Seu pai trabalha tanto porque ama o que faz, Beatriz disse calmamente, e porque construir o legado que ele deixará para vocês é importante para ele. Mas ele também está aprendendo a equilibrar trabalho e vida pessoal. Está tentando. E isso deveria ser valorizado, não criticado. Patrícia a olhou surpresa e depois, pela primeira vez, sorriu com genuína simpatia. Você realmente se importa com ele, não é? Com cada fibra do meu ser, Beatriz respondeu honestamente. Após aquela noite, Patrícia começou a aceitar Beatriz. Não era uma transformação completa, mas era um começo, e os netos, Caio e Felipe, já amavam professora Bia como parte da família. Mas havia um passo que Beatriz ainda não havia dado. Um passo que a aterrorizava e fascinava ao mesmo tempo. Foi numa noite de maio, após um jantar romântico em um restaurante francês no Itaim Bibi, que Roberto a levou de volta para a mansão em vez de para seu apartamento. Quero te mostrar algo, ele disse, levando-a pela mão até o segundo andar. Ele abriu a porta de um quarto que Beatriz nunca havia entrado. Era espaçoso e elegante, decorado em tons de azul e branco, com uma cama enorme de dossel e janelas que davam para o jardim iluminado. Este quarto estava fechado desde que comprei a casa, Roberto explicou. Mas passei as últimas semanas reformando-o para você. Se um dia você quiser, se você se sentir pronta para ficar aqui de forma mais permanente. Beatriz olhou ao redor, emocionada. Havia um closet cheio de roupas, todas no seu tamanho, no seu estilo. Uma escrivaninha junto à janela, perfeita para corrigir provas, prateleiras esperando para serem preenchidas com seus livros. Roberto, isso é... Ela não conseguiu terminar, as lágrimas impedindo as palavras. É um convite, não uma pressão. Ele se apressou em dizer. Quero que você se sinta em casa aqui. Quero acordar com você todas as manhãs, adormecer com você todas as noites. Mas entendo se ainda não está pronta. Beatriz se virou para ele, o coração batendo tão forte que parecia que explodiria. Eu estou pronta. Ela sussurrou. Tenho medo, mas estou pronta. Roberto a puxou para perto, suas mãos emoldurando o rosto dela. Não precisa ter medo. Nunca comigo. Vamos no seu ritmo, sempre. Ele a beijou e Beatriz sentiu algo se quebrar dentro dela. Todas as barreiras, todos os medos, todas as inseguranças que construiu durante 50 anos. Ela estava pronta para se entregar completamente. Fica comigo esta noite, ela pediu, sua voz rouca de emoção. De verdade. Quero estar com você. Completamente. Roberto a olhou nos olhos, verificando se ela tinha certeza. Beatriz, você tem certeza? Não há pressa. Podemos esperar o quanto você precisar. Já esperei 50 anos, ela disse, tocando seu rosto com ternura. Não quero mais esperar. Quero viver. Quero sentir. Quero me entregar a este amor que nunca pensei que teria. O que aconteceu naquela noite foi algo além de palavras. Roberto foi incrivelmente gentil, paciente, guiando-a com ternura através de cada descoberta. Havia dor inicial, sim, mas também havia beleza, conexão, amor absoluto. Quando finalmente se deitaram entrelaçados, Beatriz chorou. Não de tristeza ou arrependimento, mas de alívio, de felicidade, de completude. Obrigada, ela sussurrou contra o peito dele, por me mostrar que nunca é tarde demais, por me fazer sentir amada, por ter paciência com todos os meus medos. Obrigado por confiar em mim, Roberto respondeu, beijando seu cabelo, por me deixar entrar, por me fazer sentir vivo novamente. Eles dormiram abraçados, e quando Beatriz acordou na manhã seguinte com a luz do sol entrando pela janela, encontrou Roberto já acordado, observando-a com um sorriso. Bom dia, meu amor, ele murmurou. Bom dia, ela respondeu,
e pela primeira vez na vida acordou sentindo-se completamente feliz. 6 meses depois, numa manhã ensolarada de novembro, Beatriz acordou no quarto que agora considerava seu. Ela havia se mudado oficialmente para a mansão em agosto, após longas conversas com Roberto sobre dar esse passo. Seu apartamento no Jabaquara estava alugado agora, gerando uma renda extra que ela insistiu em manter independente. Mesmo vivendo com Roberto, Beatriz fazia questão de manter sua autonomia financeira. Continuava dando aulas na escola pública, algo que Roberto não apenas apoiava, mas admirava. Você poderia parar de trabalhar, ele havia dito certa vez. Mas eu amo ensinar, Beatriz respondeu. Aqueles alunos precisam de mim, e eu preciso daquilo. É parte de quem eu sou. E Roberto entendeu. Porque amá-la significava aceitar todas as partes dela, incluindo sua necessidade de propósito e independência. Naquela manhã de novembro, havia um alvoroço na casa. Era o aniversário de 51 anos de Beatriz e Roberto havia planejado uma surpresa. Quando ela desceu para o café da manhã, encontrou a sala de estar decorada com flores e balões discretos. Mas, mais importante, havia pessoas. Mariana estava lá, junto com alguns colegas da escola, Patrícia e os netos. E, para sua surpresa, alguns vizinhos antigos do Jabaquara que Beatriz não via há meses. Surpresa! Todos gritaram quando ela entrou. Beatriz levou as mãos ao rosto, os olhos marejados. Roberto se aproximou, envolvendo-a pela cintura. Você tocou tantas vidas, ele sussurrou em seu ouvido. Todas essas pessoas queriam estar aqui para celebrar você. A festa foi alegre e calorosa. Beatriz conversou com cada convidado, emocionada pela presença de todos. Mariana a puxou de lado em determinado momento. Olha para você, Bia, a amiga disse, apertando suas mãos. 1 ano atrás, você estava perdida, sozinha, achando que a vida havia acabado. E olha agora, você está radiante, apaixonada, vivendo de verdade. Às vezes ainda não acredito, Beatriz confessou. Acordo de manhã e preciso me beliscar para ter certeza de que isso tudo é real. É real, Mariana sorriu. E você merece cada segundo de felicidade. À tarde, quando os convidados já haviam partido e apenas a família permanecia, Roberto pediu a atenção de todos. Beatriz, ele começou, e havia nervosismo em sua voz. Há 1 ano, você entrou na minha vida como professora dos meus netos, mas rapidamente se tornou muito mais. Você me ensinou que nunca é tarde para recomeçar, para amar novamente, para viver plenamente. Ele se ajoelhou, e Beatriz sentiu o coração parar. De seu bolso, Roberto tirou uma pequena caixa de veludo. Sei que nossa história é pouco convencional. Sei que temos idades onde a sociedade espera que sejamos acomodados, previsíveis. Mas você me mostrou que a vida não tem roteiro. Então, Beatriz dos Santos, professora, mulher extraordinária, amor da minha vida, ele abriu a caixa, revelando um anel elegante com um diamante solitário. Você aceita se casar comigo? Beatriz não conseguia falar. As lágrimas corriam livremente pelo seu rosto. Olhou ao redor e viu Patrícia sorrindo com aprovação. Os netos com os celulares gravando o momento, todos esperando sua resposta. Sim, ela finalmente conseguiu dizer. Sim, 1000 vezes sim. Roberto colocou o anel em seu dedo e se levantou, beijando-a enquanto todos aplaudiam e gritavam de alegria. Naquela noite, quando todos já haviam se recolhido, Roberto e Beatriz ficaram na varanda do quarto, olhando as estrelas sobre São Paulo. Não consigo acreditar que vou me casar, Beatriz murmurou, olhando o anel em seu dedo. Aos 51 anos, virgem até alguns meses atrás, achando que minha vida seria sempre solitária. E agora você está prestes a se tornar minha esposa, Roberto completou, beijando sua têmpora. E começaremos um novo capítulo juntos. Tenho uma confissão, Beatriz disse suavemente. Quando minha mãe faleceu, pensei que minha vida havia acabado, que os melhores anos haviam passado, que nunca experimentaria amor, paixão, companheirismo. Estava errada. Nós dois estávamos errados, Roberto concordou. Eu também achava que minha história de amor havia terminado com Helena. Mas a vida nos surpreendeu. Obrigada. Beatriz se virou nos braços dele. Por me encontrar, por ter paciência, por me amar mesmo com todos os meus medos e inseguranças. Obrigado por se permitir ser amada. Roberto respondeu.
por ter coragem de arriscar, por transformar minha casa novamente em um lar. Eles se beijaram sob as estrelas, dois sobreviventes que encontraram um no outro a coragem para viver novamente. 3 meses depois, numa cerimônia íntima no jardim da mansão, com apenas família e amigos próximos, Beatriz dos Santos se tornou Beatriz Andrade. Ela usava um vestido simples, mas elegante, em tom champanhe. Seu cabelo estava solto, flores naturais entrelaçadas nos cachos. Quando o juiz de paz perguntou se aceitava Roberto como esposo, Beatriz olhou nos olhos do homem que transformara sua vida e respondeu com voz firme: aceito. Com todo o meu coração, aceito. E quando se beijaram como marido e mulher, Beatriz soube que sua história não havia começado aos 50 anos. Ela havia apenas esperado o momento certo para florescer. Porque nunca é tarde demais para viver. Nunca é tarde demais para amar. E nunca é tarde demais para se permitir ser feliz. Aos 51 anos, Beatriz finalmente entendeu que a vida não acaba quando pensamos que deveria. Às vezes, ela apenas está esperando o momento perfeito para verdadeiramente começar. E o começo dela, com Roberto ao seu lado, era apenas o primeiro capítulo de muitos que ainda estavam por vir.